Deus, Ele quer falar conosco hoje algo muito especial para o nosso coração. E Deus vai nos dar tempo para que nós possamos digerir isso, porque o nosso compromisso, acima de tudo, é com a palavra do Senhor. E eu fico muito feliz em poder olhar para cada um de vocês, o rostinho de vocês. Hoje o irmão Renato está aqui conosco, né? Graças a Deus, passou pela picadinha do mosquito. Dói, não? Passou pela picadinha do mosquito. Hoje nós estamos com a irmã Gerlane, com os filhos no hospital, no dengue, e muitos de nós já passamos por isso também, e nós estaremos orando por suas vidas também no final do culto. O texto que nós vamos nos concentrar hoje está em João capítulo 15, versículo 3. Eu gostaria que você desse toda a atenção naquilo que nós vamos ouvir da parte de Deus para as nossas vidas, porque eu já tinha terminado e preparado esta palavra de Deus ao nosso coração, e eu fui tomar banho antes de ir para cá, para ficar cheiroso também. E quando eu estava no chuveiro, Deus ainda estava me dando muitas coisas que Deus não havia me dado enquanto estava me preparando para essa noite. Porque Deus é um Deus que revela, é um Deus que dá discernimento, é um Deus que dá sabedoria. Amém? E você com certeza vai poder aprender um pouco mais do que o Senhor tem para falar conosco nessa noite. O texto diz: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho. Diga isso para o seu irmão: vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Quem está falando aqui? Quem está falando aqui? É o próprio Jesus. E o que Jesus está dizendo? Que Ele já limpou todas as sujeiras do nosso coração. Que Ele já tirou todos os ninhos que foram colocados na nossa cabeça, que Ele já nos deixou puros, lavados, limpos, que Ele já nos deixou no formato em que Ele pudesse então inserir a sua própria imagem dentro de você. Então Jesus aqui, Ele nos dá uma total garantia que eu e você já estamos limpos, completamente livres de toda sujeira, de todo embaraço, de tudo aquilo que o pecado um dia nos causou, nos aprisionou. Então Jesus, Ele nos garante por meio da sua palavra, através dos seus ensinamentos, através da Escritura, através da sua morte lá na cruz, através do seu sangue precioso derramado, através da sua ressurreição, que eu e você já estamos limpos pela palavra que Ele declarou sobre a sua vida. Você está comigo? Mas eu faço uma pergunta a todos nós: por que ainda existem pessoas em todas as igrejas? Não importa qual a denominação, mas em todas as igrejas, que não conseguem se despir, não conseguem abandonar, não conseguem deixar de lado a sua velha natureza. Se Jesus já declarou que todos nós já estamos limpos pela sua própria palavra, por que a velha natureza ela ainda está em evidência na vida de muitas pessoas dentro da igreja? E esta é uma palavra que ela vem confrontar o meu eu, ela vem confrontar a minha vida, ela vem confrontar as minhas atitudes, ela vem confrontar os meus pensamentos. O que é a velha natureza? Se existe uma velha natureza, significa que existe
A velha natureza você já sabe o que é. Porque outrora nós andávamos segundo, debaixo do governo da nossa velha natureza, do nosso senhorio. E o que é a nossa velha natureza? São as inclinações, são as paixões da nossa carne. É isso que nós conhecemos. E por que existem pessoas que ainda elas parecem que não foram despidas da sua velha natureza e elas permanecem ou não conseguem largar o cigarro, não conseguem largar a bebida, o álcool, não conseguem largar a pornografia, não conseguem largar a prostituição, não conseguem largar as novelas da Globo lixo, não conseguem largar jogos esses, jogos de azar. Não conseguem largar as suas más ou companhias que possam levar aos maus hábitos, costumes, maus exemplos. É muito interessante porque quando eu estou entendendo que eu já trabalhei numa empresa em que eu prestava serviço dentro dessa empresa e ela fabricava máquinas de azar. E sabe o que o governo fez? O governo, em 2008, ele simplesmente decretou uma lei para que os jogos, máquinas de bingo, não pudessem percorrer mais o nosso Brasil e fecharam todas as empresas na época que tinham ou fabricavam jogos de azar ou bares, e assim vai que existia. Inclusive tinha Golden Bingo em Joinville, que era muito famosa e era deles também, família de Sotone Scorza. Sotone Scorza era cônsul da Espanha aqui no Brasil. Donos do Scar Garden fabricavam máquinas de bingos. E o que acontece quando eu estou investindo em jogos de azar? Eu estou enriquecendo alguém. Eu estou levantando a riqueza de alguém. Enquanto muitas vezes a própria casa do Senhor está abandonada. A própria igreja pode passar necessidade. Os obreiros, pastores, missionários podem estar enfrentando situações que muitas vezes você não sabe. Às vezes eu não sei porque eu não tenho interesse, às vezes eu não sei porque se eu perguntar eu posso me comprometer. Mas toda vez que eu empreendo esforços em jogos de azar, eu estou depositando aquela minha fezinha que o povo diz naquilo, quando na verdade o que eu preciso fazer, eu preciso depositar a minha total confiança nas promessas do Pai para a minha vida. Enquanto você fica muitas vezes fazendo uma fezinha com aquilo que você está jogando a sorte aos ventos, você está gastando dinheiro, você poderia estar fazendo o quê? Depositando a tua fé, empenhando os teus esforços, os teus recursos naquilo que é inesgotável. A maior riqueza para as nossas vidas é o Senhor. E eu me lembro eu trabalhei com uma pessoa, e essa pessoa, em 2004, disse para mim: eu vou sair da empresa. E essa pessoa era coordenador de assistência técnica. Eu vou sair da empresa, eu vou conversar com o nosso gerente, e eu vou para a obra, eu vou para o ministério. E o que custou na vida desse jovem? Tudo. Ele abandonou tudo por uma palavra de Cristo na sua vida. Vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho dado. E muitas vezes
esse jovem com a sua família atravessava a cidade de Fusca e faltava gasolina no seu Fusca, e os irmãos ajudavam a empurrar para chegar na igreja com o seu carro. Muitas vezes não tinha salário, não recebia um salário fixo, e a igreja fazia o quê? Arrecadava todo o alimento que se trazia na Santa Ceia e dava para o pastor e a sua família. Assim foi mais ou menos a história dos meus pais. Assim foi muito parecida a história do pastor Davi e a história da pastora Márcia, aonde eles vieram de São Paulo para cá e tinham um carrinho de lanche de um filho, e a igreja começou um carrinho de lanche, vendendo lanches. Os irmãos do centro, após o culto, iam degustar, iam saborear, iam comer aquele lanche, e ali a igreja estava nascendo, ali a igreja estava sendo formada. Muitas vezes nós também não conseguimos entender porque a velha natureza ainda permanece em nós, quando a nossa missão também é fazer com que os nossos filhos sejam ouvidos, os nossos filhos sejam ensinados, os nossos filhos recebam de você, pai, de você, mãe, um destino, um limite, a palavra, a ministração, para que eles não vivam conforme este mundo, mas vivam segundo aquele que lhe chamou. Você crê que o seu filho é bênção de Deus na sua vida? Você crê que o seu filho é uma promessa que Deus tem para a sua vida, para a sua família, para esta nação? Mas muitas vezes Tiago diz: aquele bem que eu poderia fazer e eu não faço, eu cometo pecado. E aonde está o pecado que eu posso cometer na vida dos meus filhos? É quando eu não ensino, é quando eu não corrijo, é quando eu não chamo atenção, é quando eu não coloco limites, é quando eu percebo que quem traz um ambiente espiritual para a família sou eu. Quem traz a glória de Deus para a nossa casa sou eu. E na sexta-feira, até anotei aqui, nós estávamos na sala, e já eram umas 10 da noite, 10:30 da noite, e as crianças queriam assistir The Chosen. E eu peguei o violão e eu comecei a dedilhar, e eu comecei a adorar o Senhor, e quando eu percebi, eles já estavam todos ali, e nós estávamos juntos cantando ao Senhor uma canção, a segunda canção, a terceira canção, e quando eu estava percebendo, o Mano já estava ministrando a palavra, e nós estávamos fazendo o quê? Atraindo a presença de Deus na nossa casa. Essa é uma responsabilidade, uma missão dada ao Senhor para mim e para você, que somos pais. Quando você casou, as mulheres que estão aqui, quantas ouviram do seu marido: você é minha princesa? Sim ou não? Você é minha princesa. Só faltava um cavalo do lado, né, para poder montar. E eu não sei se teve alguém que casou aqui andando galopando, né? Pode ser que às vezes alguém tenha casado dessa forma. Mas ainda eu fico me perguntando por que ainda existem homens com uma natureza machista, bruta, estúpida, covarde, que trata a sua princesa, a sua esposa, aquela que você prometeu honrar, amá-la, respeitá-la, em todos os momentos da sua vida, como se ela não fosse nada para você, como se muitas vezes ela fosse
pior que uma serva, pior que uma empregada, como se fosse um objeto. Aí talvez você diga, mas você não conhece a minha infância. Não, eu não conheço a tua infância verdadeiramente. E também você não conhece a minha infância. Mas o Senhor Jesus te conhece. O Senhor Jesus conhece você desde o ventre da sua mãe. E Ele sabe tudo que você viveu, tudo que você aprendeu, tudo que você viu com os seus próprios olhos dentro da sua casa. E essa mensagem nos diz que nós, por meio de Cristo Jesus, já estamos completamente limpos pela palavra pregada, pelo Evangelho de Cristo na nossa vida. Porque ainda existem atitudes minha como esposo, aonde eu percebo que falta o amor, o companheirismo, o diálogo, ouvir a minha esposa, a cumplicidade, a parceria, dar ouvidos, para que ambos possam tomar juntos decisões. Muitas vezes existem em nós homens uma natureza má e perversa, maligna, chamada adâmica ou satânica, que nos impede de nós demonstrarmos às nossas princesas o valor que ela tem, a sua importância na nossa vida. Não perca a oportunidade de expressar a sua princesa. A sua mulher é uma princesa colocada por Deus na sua vida, cujo Jesus Cristo é rei. E essa princesa, essa mulher, essa esposa que Deus te deu, nada mais é do que uma princesa de Cristo na sua vida. E nós vamos ler Isaías, diz exatamente isso. E serás como uma bela coroa que pertence ao Senhor seu Deus. Esse versículo fala sobre a posição de honra, de importância que a sua mulher, que a sua princesa tem ao seu lado, no seu casamento. Você tem honrado a sua mulher? Você tem olhado para a sua mulher e tem visto ela realmente alguém de peso, de importância? Amiga? Você tem sido companheiro da sua esposa? Cada um de nós vamos ter que prestar contas ao Senhor. A coroa se dá a quem? A uma princesa. Essa bela coroa pertence ao Senhor Jesus, a Bíblia diz. E nós devemos reconhecer o quê? O verdadeiro amor. O verdadeiro amor que Cristo nos deu como cabeça para amarmos de uma maneira incondicional a nossa princesa, a nossa mulher, porque ela é tão falha quanto você. Mas o dever de amar compete a você, homem, compete a você, marido, compete a você, sacerdote. Se de repente até aqui você fez tudo errado, a partir dessa noite, faça do jeito certo. Faça dentro do que Jesus já declarou sobre a sua vida. Romanos, Paulo diz que de maneira que cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. O marido que realmente
ama a sua esposa, ele proporciona a ela um tempo de lazer, cuidados pessoais, passeia com a sua esposa, sabe a cor que ela gosta, a sua preferência, o tipo de comida, separa sempre um momento para que ela possa buscar ao Senhor, um momento para que ela possa estar na igreja, o GA das mulheres. E sabe por que eu digo isso? Porque eu vejo na minha esposa, quando ela chega do GA na terça-feira, não foi ou não é a mesma pessoa que saiu de casa. Eu vejo isso todas as terças-feiras, o quanto o encontro de mulheres aqui é transformador. Você, esposo, se dedicar um pouquinho mais para que a sua mulher se dedique ao Senhor, esteja aqui com as irmãs e busquem ao Senhor, é o momento delas, é uma oportunidade de você demonstrar o quanto você ama e o quanto você percebe que estar na casa do Senhor e com as pessoas que Deus ali juntou, que é o corpo de Cristo, tem sido importante na vida dela, tem sido fundamental na vida dela, porque isso traz o quê? Combustível, transforma, muda a forma de pensar, a forma de ver, as atitudes, tudo que você plantar de bom, você mesmo é quem vai estar colhendo. Jesus disse em João capítulo 8, respondeu-lhe Jesus: em verdade, eu vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Todo aquele que comete o pecado é servo do pecado. Se a nossa natureza, a nossa velha natureza, nós ainda não conseguimos se despir, o que acontece nas nossas vidas? Nós nos tornamos servos do pecado. Significa que todo o sacrifício que Jesus fez por mim naquela cruz ainda não foi suficiente para que eu estivesse livre, para que eu estivesse completamente liberto, para que eu pudesse ter e demonstrar na vida das pessoas o quanto Cristo é importante e fundamental na minha vida, e eu testifico isso de que forma? Com a minha própria vida, com quem eu sou, com as minhas ações, com as minhas atitudes. Versículo 35 diz: ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. E aí nós cantamos aquela canção, né? Essa casa é sua casa, é isso? Nós deixamos ela para você, Jesus, apareça, vem me incendiar. Você quer ser servo do pecado ou você prefere ser escravo de Cristo? Você quer permanecer servo da sua natureza ou você quer ser escravo de Cristo? Versículo 36 diz: pois se o Filho vos libertar, qual é a condição? O Filho. Se Ele me libertar dos meus pensamentos, aquilo que aprisiona o meu coração, as decisões, verdadeiramente eu serei o quê? Livre, irmãos, livres. Por que existem pessoas nas igrejas que ainda não conseguem
entender o quanto nós precisamos nos desprender da velha natureza que me impede de servir ao Senhor com os meus dízimos, com as minhas ofertas. Porque muitos acreditam que a única forma de se dar dízimo é através do Velho Testamento. O Velho Testamento está cheio de descrições aonde nos diz que nós precisamos dar o dízimo, dar as ofertas. E quando nós olhamos para o que Deus determinou, Deus criou leis através de Moisés. Os levitas, Levi e a sua descendência Arão, todos os sacerdotes e somos sacerdotes, seus filhos viviam e dependiam da oferta do templo, da manutenção da oferta que vinha da própria igreja. Quando muitas vezes nós olhamos hoje para um cenário em que pastores, obreiros, missionários ou trabalham ou dependem até de entidades filantrópicas para abençoar a sua vida. E nós ficamos muitas vezes preocupados em saber algumas coisas. Se a igreja vai viver um período de tribulação, ou a tribulação vai acontecer e a igreja será arrebatada. Nós ficamos muitas vezes preocupados se nós, uma vez salvos, estamos salvos para sempre, ou podemos perder a nossa salvação. Se eu fui predestinado à salvação em tudo que eu faço, independente das minhas atitudes, eu serei salvo. Muitas vezes nos preocupamos em buscar informações, até mesmo verdades, ou informações que nunca vamos chegar a um denominador comum, porque o que o Senhor deixou para nós nas Escrituras é exatamente aquilo que Deus gostaria que nós soubéssemos. E quando nós olhamos para o Novo Testamento, Mateus capítulo 5, o próprio Jesus disse que Ele não veio destruir a lei. Ele não veio desfazer aquilo que os profetas profetizaram, aquilo que os profetas escreveram, mas Ele veio fazer o quê? Cumpri-las. Diga comigo, Jesus veio cumprir o Velho Testamento. Se Jesus veio cumprir o Velho Testamento, o que significa? Hebreus diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e será. Jesus é o mesmo que curava ontem, cura hoje e curará amanhã. Jesus é o mesmo que cumpriu a lei ontem, está cumprindo hoje através das suas promessas e vai cumprir até o dia em que todos nós nos encontraremos com Ele. Mateus 24:35 diz que os céus e a terra passarão. Tudo vai se passar, irmãos. Todas as dúvidas que hoje, como homem, como mulher, nós temos, porque a nossa velha natureza tenta encontrar respostas, tenta encontrar uma desculpa, tenta encontrar algo para que nós não venhamos exalar o perfume de Cristo. Perguntas como estas que eu citei, questionamentos, não vamos nos levar a lugar nenhum. Como você perguntar: quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Quem que nasceu primeiro, irmãos? A galinha ou o ovo? Quem acredita que é o ovo? Ninguém vai arriscar. A galinha. Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? O mundo diz que quem nasceu primeiro foi o ovo. Mas a Bíblia, quando você olha para Gênesis capítulo 1, versículo 20 ao 30, leia em casa. A Bíblia diz de forma muito clara: produza toda a alma vivente, gado, a água, a terra, produza gado, répteis, animais que voam, animais domésticos, animais selvagens, répteis,
frutificai, multiplicai e enchei a terra. Se você fosse olhar para a história de Noé, olhamos a vida de Noé, um homem já mais de 100 anos, entrando com a sua família numa grande arca, e a Bíblia diz que de 2 em 2 estavam adentrando, e eu não sei se você sabe o período que eles ficaram naquela arca, mas levou muito tempo, não foi um dia, não foi um mês, não foi 2 meses, levou tempo suficiente para que você pense: será que Noé colocou os ovos de cada casal? Será que realmente foi 2 filhotinhos de cada animal, de cada espécie? Será que Deus fez com que as narinas de Noé e a sua família deixassem de ter o sentido e deixar de perceber o odor que os animais estavam causando dentro da arca? Será que Deus fez com que os animais não pudessem fazer as suas necessidades básicas? Quantas perguntas que passam pela nossa mente para que a gente possa entender o que aconteceu dentro da arca. A Bíblia não revela o que aconteceu dentro da arca, mas nós podemos imaginar que muitas coisas aconteceram. E se eu te perguntar o que veio primeiro, a lei ou a graça? O que veio primeiro, a lei ou a graça? E Gálatas diz: é isto que quer dizer, a lei veio 430 anos depois, e por isso ela não pode anular a aliança que Deus estabeleceu com Abraão, pois nesse caso a promessa seria quebrada. Quando Deus fez uma aliança com Abraão, não existia lei. Mas Deus fez uma promessa a Abraão, e Deus conversou com Abraão, Gênesis capítulo 15, que a sua descendência, vocês se lembram disso, seriam escravos numa terra alheia que não lhes pertenciam 430 anos, e ainda não existia lei. E eu te pergunto: Abraão foi salvo pela graça ou pela lei? Moisés foi salvo pela graça ou pela lei? Davi foi salvo pela graça ou pela lei? Ou seja, nós percebemos que de Abraão até Moisés não existia lei. E aí, você acredita que as pessoas daquela época se salvaram então pela lei? É isso? Se não predominasse a lei, então o que predominaria em Abraão? A graça, o favor de Deus. Portanto, o que nós aprendemos que Abraão viveu sobre a graça. E aí, quando você vai lá no livro de Hebreus, você vê a galeria dos heróis da fé. E o que aconteceu ali com Abraão? O que aconteceu ali na vida de Abraão? Foi imputado a graça, a justiça, o favor de Deus na vida dele. Então só existia lei no Velho Testamento, e no Novo nós entendemos, sempre ouvimos isso, sempre aprendemos isso, que só a graça existe ou percorre o Velho Testamento. Será que é isso? Qual é a diferença entre a lei e a graça de Deus? A lei, ela exige a justiça do homem. A lei exige a justiça do homem. Você se lembra daquela mulher que foi pega em adultério? O que aconteceu imediatamente? A lei foi exigida através das ações humanas. O que aqueles homens fizeram? A trouxeram imediatamente
para que ela fosse morta. De que maneira? Apedrejada. O que estava cumprindo na vida daquela mulher? A lei. E o que Jesus queria mostrar na vida daquelas pessoas? A graça, o favor, o amor, uma vida transformada, uma vida impactada. A graça, ela não concede a justiça humana. A graça, ela vai nos conceder a justiça divina sobre a minha vida e sobre a sua vida. Essa é a diferença. A justiça de Deus é completamente diferente da justiça humana que a lei exigia. Então nós sabemos pelas Escrituras que isso não é verdade. Gálatas diz, Paulo fala que é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Pela lei ninguém é justificado diante de Deus. Porque o justo viverá é por meio da fé que nós somos aceitos por Deus, desde a construção do mundo, desde o início de todas as coisas. A salvação é pela fé. Paulo nos ensina qual era o principal objetivo da lei, e é nessa questão que eu gostaria que você prestasse muita atenção. Gálatas 3 diz o seguinte, 3:24. 3:24. De maneira que a lei foi nosso guardião até a vinda de Cristo. A lei nos protegeu até que por meio da fé pudéssemos ser declarados justos. Vou repetir. De maneira que a lei foi o nosso guardião. Você quer ver uma coisa? Você compra um produto. Esse produto, por lei, tem garantia. Se dentro de determinado prazo você for na justiça buscar os seus direitos, você tem direito ao produto ou consertado, ou um produto novo, ou a devolução do seu dinheiro, porque a lei é o teu guardião. Vocês estão entendendo? A lei nos protegeu até a vinda do Senhor Jesus, para que pudéssemos ser declarados por meio da fé em Cristo Jesus como justos. Romanos diz 3:20 que ninguém será declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. Ninguém pode ser declarado justo diante de Deus por fazer o que a lei ordena. A lei simplesmente mostra quanto nós somos pecadores. Se você for ler o livro de Romanos, eu não estou hoje ministrando sobre lei e graça, mas o livro de Romanos, Paulo, ele revela para nós a graça e a lei. E Paulo, ele fala de uma forma muito clara, muito evidente, que a lei só existe porque existiu o pecado. Se não existisse o pecado, não precisava lei. E é nessa questão que nós precisamos entender que Paulo ele enfatiza a observância da lei, que a lei não salvou os judeus, nem no Antigo e nem no Velho Testamento. Por quê? Porque ninguém pode ser justificado diante das obras. Ninguém pode ser justificado diante das obras, diante das leis. A lei nunca teve nenhuma intervenção ou a intenção de salvar alguém. A lei era o guardião a
até que Jesus Cristo fosse revelado. Por exemplo, Deus determinou o sacrifício do cordeiro. Por que houve o sacrifício do cordeiro? Porque existia o pecado. Para que houvesse o perdão dos pecados, o que se fazia? Se cumpria a lei. O que era a lei? O sacrifício de um cordeiro perfeito, imaculado. Então o pecado ele passa a existir. Romanos 7 diz: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? Claro que não. Na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado. Olha o que Paulo diz: por acaso estou dizendo que a lei de Deus é pecaminosa? A lei de Deus é pecado? Claro que não. Na verdade foi a lei que me mostrou o meu pecado. A lei que revelou o meu pecado. A lei que determinou o quanto pecador eu sou. Eu jamais saberia que cobiçar é errado se a lei não dissesse não cobice. Não é isso? Não é isso que a palavra nos diz? E uma coisa que nós precisamos compreender, irmãos: a lei, você casou e você está debaixo da lei. A lei, ela existe para que você cumpra a lei fielmente, para que você cumpra as regras. Só que hoje, na sociedade corrompida que nós vivemos, e a nossa natureza que muitas vezes não consegue compreender que Jesus já declarou sobre você, sobre a minha vida, que todos nós já estamos limpos pela palavra declarada, pela palavra profetizada. Muitas pessoas não conseguem mais salvar os seus casamentos. Por quê? Porque as pessoas, elas olham para a lei. Se eu me separar agora, o que eu tenho que me desprender? Eu tenho uma casa, eu tenho um carro, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou ter que dividir os meus bens com a minha esposa, com o meu marido. Ao invés de pensar na lei, eu deveria não medir esforços para pensar no amor, na graça, no que eu posso fazer para mudar a história, o rumo do meu casamento. Da mesma maneira, quando nós olhamos para aqueles que ainda muitas vezes não conseguem entender a questão de ofertar ao Senhor, a lei determinava algumas coisas, as regras, mas Jesus ele veio e ele nos mostrou que a lei ele veio cumprir, mas muito maior do que a lei é a tua liberdade, é a liberdade que ele te deu por meio da sua vida. A vida de Cristo te trouxe uma liberdade. O dízimo é 10%, mas se eu quiser dar 15, 20, 30, a oferta é de livre e espontânea vontade. Eu faço dela o que eu desejar, não subjugado a uma lei humana, sendo pressionado. Estão novamente falando disso, falando daquilo. Eu quero dizer para você que Jesus te deu uma liberdade para você expressar Deus no teu amor. Jesus ele veio, irmãos, para cumprir a lei. Todas as palavras proféticas declaradas por homens de Deus, se eu pudesse discorrer aqui nesta noite, são maravilhosas as promessas de Cristo através das profecias, e tudo se cumpriu. Jesus ele veio como uma ovelha muda, calada, e ele se entregou por um plano de redenção que o Pai declarou lá em Gênesis. Você conhece a história?
Era um plano de redenção, era uma lei, era uma regra, tinha que ser cumprido. Mas a diferença da lei e a diferença da graça é que quando você vive a graça de Deus, você não faz porque a lei está te obrigando, você faz por amor. Jesus teve toda a liberdade de dizer: não, eu não vou cumprir a lei. Eu não vou cumprir a lei. Mas ele não só cumpriu a lei, mas ele fez algo muito maior do que cumprir a lei. Ele obedeceu ao Pai. Todos os seus atos foram de obediência ao Pai. Tem muitas coisas na minha vida que o meu líder dizia: faça, e dentro de mim eu dizia: não concordo, acho um pouco diferente, o meu posicionamento não é igual, não está muito alinhado. Mas o que eu sempre fiz? Obedecer. Porque o próprio Samuel disse: é melhor obedecer do que sacrificar. Sacrificar é estar debaixo da lei, mas quando eu obedeço, eu estou debaixo da graça, do amor. Você consegue entender isso? Esses dias, a dona Rita, eu perguntei: por que você não veio tal dia? Porque eu fiquei com o Antônio, porque ele pediu e eu fiquei com ele. O que ela fez? Ela ama o seu esposo, e ela fez o que ele havia pedido. E o que Deus faz? Derrama a sua graça, o seu amor, o seu favor. Tudo que você faz por obrigação, eu quero que você entenda isso nessa noite. Tudo que você faz por obrigação, você nunca vai fazer de coração. Sabe por quê? Porque o teu amor não está aqui. Porque você não permitiu Jesus libertar. Quando nós olhamos para algo que vai acontecer nos fins dos tempos, todos nós precisamos, Paulo diz em Filipenses 3,14, que todos nós precisamos estar com o nosso olhar fixo em Cristo, para nós não sejamos enganados por falsas heresias. Meus irmãos, o que tem de pregador que fala heresia no YouTube, você não tem ideia. Quer viver a graça? Não vai no pregador, busca a palavra de Deus. A palavra de Deus, aonde diz que o amor de Deus é paciente, é longânimo, é bondoso, é revelador, é perdoador. Ele compreende os nossos pensamentos, embora muitas vezes você olha para o seu filho, você o ama, sim ou não? Você ama o seu filho, mas nem tudo que o seu filho faz você concorda. Marido, não é assim? Você ensinou o caminho, enquanto eles são pequenos, você tem que puxar, como dizem os mais antigos, as rédeas. E a palavra nos ensina que nós devemos ensinar, corrigir, instruir em justiça, não na justiça do homem, não nas leis do homem, mas na justiça de Deus. Na justiça de Deus. E naquele grande dia vai haver um tribunal de contas. E naquele dia, quando houver um tribunal de contas, toda a nossa vida, eu acredito, vai ser colocada no telão. E é por isso que eu fiz questão de falar algumas coisas no início, porque se nós deixarmos algumas coisas
tomarem conta da nossa mente, da nossa vida, que não são as verdades de Cristo, nós nunca seremos livres. Nós nunca teremos liberdade em Cristo. Nunca conseguiremos viver plenamente o que Cristo tem para as nossas vidas. João 15:3 diz que eu e você já estamos livres. Diga para o seu irmão: você já está livre. Você já está livre. João capítulo 6, se você ler, diz que Jesus estava falando que a carne dele era a vida e o seu sangue era a bebida. A carne dele era a vida e o seu sangue era a verdadeira bebida. E quem não participasse do corpo dele através do sangue não tinha vida em si mesmo. João 6,54 diz: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Quem come a minha carne e o meu sangue tem vida. Nós estamos num momento aqui, e eu quero avançar para que todos possam participar da ceia, aqueles que devem. Sabe o que nós vemos nas igrejas que a gente tem um contato? As pessoas vêm, as ovelhas estão no culto, mas dia de Santa Ceia não aparecem. Às vezes não dá satisfação, às vezes não manda uma mensagem: eu gostaria de participar da ceia. O que o texto fala? Quem está falando aqui? É o próprio Jesus. Porque, versículo 55, porque a minha carne verdadeiramente é a comida, e o meu sangue verdadeiramente é a bebida. Presta atenção, irmãos. O que Jesus está fazendo aqui? Ele chama a nossa atenção. Ele chama a atenção de pessoas religiosas. Ele chama a atenção aqui de pessoas que estão na igreja, mas na verdade elas já se desviaram faz muito tempo. E hoje nós chamamos de desigrejados. Mas quando eu me converti não existia essa palavra. Porque quem era desviado saía da igreja. E hoje nós não temos desviados. Nós temos pessoas desviadas dentro da igreja. É os desigrejados. Muitos são simpatizantes. E o texto de Jesus deixa muito claro para nós prestarmos atenção. Se eu não estou ligado no corpo, através da carne, do pão, do sangue de Cristo, como eu irei para o céu? Como eu posso ter certeza da minha eternidade? Versículo 56: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim, e eu nele. Toda vez que você participa da ceia, não na lei, na graça, Ele está em você e você está nele. Ele está em você e você está nele. Ele faz parte da sua vida e você está dizendo: Senhor, eu também faço parte da tua vida. 57: assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá. Você já viu uma pessoa na rua sem algum membro do corpo? Você já viu? Você já viu alguém sem uma mão, sem um pé, sem um dedo? Às vezes o açougueiro perdeu um dedo, né? Cortando uma carne, um marceneiro perdeu uma mão. Eu já conheci uma pessoa que perdeu todos os dedos. Eu já vi uma pessoa que amputou o pé por causa da diabetes, da doença. Qual é o sentimento que você tem quando você olha para o corpo
que falta o medo? Talvez você conhece alguém, eu estou falando aqui, talvez você conhece alguém que tem um corpo, mas falta algum medo. E o que Jesus está dizendo aqui? Que é quem não participa do sangue do corpo de Cristo não tem vida em si mesmo. Está morta em si mesmo. Cada um de nós somos membros aqui. Todos nós temos uma importância na eternidade. Todos nós temos uma importância como corpo de Cristo. João 6,53 diz: Jesus, pois, lhes disse, na verdade, eu vos digo, se não comerdes a carne do Filho e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Sabe o que faz muitas vezes as pessoas não permanecerem no corpo? São pessoas que não fixaram os seus pés, as suas raízes em Cristo. São pessoas que olharam para o homem. E essa semana eu e a minha esposa tivemos uma oportunidade de conversar com uma pessoa. E essa pessoa disse: eu estou há 10 anos desengrejado, porque desviado não tem mais. E ela contou os motivos. E se você ouvi-la, você vai dizer: é assustador. Puxa, como que podia ter acontecido isso com você? Mas aí eu pergunto para você hoje, nós falamos muitas coisas para ela, convidamos ela para estar aqui. E sabe o que acontece? Essa pessoa conhece outras pessoas que são cristãs, ou se dizem cristãs, e ela perguntou: aonde você vai? Aí a pessoa disse: eu não posso te dizer porque aconteceu um problema. E ela perguntou para a pessoa: e você, onde é que você vai? Onde é que você serve a Deus? Onde você frequenta? Eu também tive um outro problema lá, aconteceu uma situação lá, e ela contou tudo para nós, mas é tão escandalizador a situação que eu não quero expor. Não vale a pena. Antes dela dizer isso, Deus já tinha me usado para falar muitas coisas para ela. E sabe o que eu havia falado antes dela me contar tudo isso? Eu disse: o diabo vai levantar pessoas que vão contar para você os mesmos problemas que você já passou. Sabe por quê? Ele quer minar a tua vida. Ele quer tirar as raízes que Cristo um dia plantou em você. Ele quer destruir completamente a tua vida, porque Ele sabe o quanto você foi e o quanto você será útil e usada para a glória de Deus. Vocês não têm noção, gente. Ela chegou a dar um carro, eu só estou dizendo um item do que ela fez. E sabe o que acontece? Nós nos decepcionamos, não é verdade? Só que igual, quando nós nos decepcionamos de uma maneira errada. Você deu para o homem ou deu para Deus? Quando você faz para o homem ou você faz para Deus? E é isso que nós precisamos compreender. Jesus chama a nossa atenção para que nós entendamos isso. 1 Coríntios 15:33 diz: não vos enganei com as más conversações, porque com as más companhias, com relacionamentos errados, porque elas vão corromper os maus costumes, os bons costumes. Vai corromper o quê? Tudo que Jesus construiu na sua vida, tudo que a igreja construiu em você. Você já viu aquele funcionário dentro da empresa, né? Aqui tem pessoas que são líderes, que você treina, capacita, manda para lá, manda para cá, manda para outro estado para fazer o treinamento, volta e capacita e está tudo perfeito. E quando o cabra está bom, o que ele disse? Recebi uma proposta e
Você precisa do corpo. Você precisa do corpo. Colossenses diz: antes de tudo, Ele, Jesus, já existia. E por estarem unidas com Ele, todas as coisas são conservadas em ordem e harmonia. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. E é Ele quem dá ao corpo vida. Ele é o primeiro que foi ressuscitado para que somente Ele tivesse o primeiro lugar em tudo. Quem é o corpo? Diga comigo: a igreja. Eu sou o corpo. Quem é o cabeça? Como o corpo consegue viver sem a cabeça? Você já viu uma pessoa andar na rua sem cabeça? Tem a mula sem Tem a mula sem cabeça, mas uma pessoa andar sem cabeça, você com certeza nunca viu. Né? E nunca verá, a não ser que foi um assassinato, algo bárbaro. Assim como o corpo necessita de uma cabeça, a cabeça necessita de um? E se Jesus é a cabeça do corpo, como nós podemos andar espalhados? Como nós podemos andar de qualquer forma? Como podemos andar em desunião? Como nós podemos andar sem aquilo que o cabeça, que é Cristo, nos ensina? Como corpo, como rebanho, como ovelhas do seu aprisco. Efésios 5, 22 ao 25 diz assim: porque vós, mulheres, estáis sujeitas aos seus maridos como ao Senhor. A mulher é sujeita ao marido também como ao Senhor. Mas eu não quero me ater a esse versículo 23, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo Ele próprio Salvador do corpo. O que significa ser o cabeça da igreja? Que Jesus é o líder, que Jesus tem poder, que Jesus dá à igreja direção, que Jesus dá à igreja visão. Porque eu luto para andar longe, como membro de um corpo, cujo qual o cabeça é Cristo. Jesus é o cabeça e você é o corpo. Se coloque de pé. Eu já ouvi algumas pregações. Escute só. Nós vamos participar da Santa Ceia. Eu já ouvi algumas pregações de pessoas que dizem assim: Jesus não precisa de você, porque Ele é Deus, Ele é Senhor. Se Ele quiser, Ele faz. Ele usa a mula, o jumento. Eu creio em tudo isso. Você também crê? Mas Jesus, Ele não só precisa de você, como Ele não consegue viver sem você. Porque o maior propósito de Deus foi criar você. O maior propósito da eternidade, da Trindade, foi criar você. Você como? A imagem e semelhança de Deus. E para isso nós, como igreja, que somos o corpo, precisamos entender. E qual é a evidência que eu tenho? Mateus 24:14 fala sobre as dores de parto, os fins dos tempos, o que temos acontecido, as coisas que estão acontecendo. Gente, daqui a Rio Grande do Sul, Porto Alegre, é o que? 700, 800 quilômetros? Menos? 600? Como está o seu coração por esta cidade que perdeu tudo? E o que Jesus disse? E este evangelho do reino será pregado. Quem vai pregar? Jesus não precisa de você? São os anjos que vão pregar. Os anjos receberam a incumbência de ministrar, de pregar a palavra? Não,
Porque o anjo não precisa de salvação, quem precisa sou eu e você, que já somos salvos. E porque nós somos salvos, nós precisamos entender que nós, como corpo, precisamos seguir Jesus, que é o cabeça desse corpo, e Jesus precisa de você. Você entendeu? Você consegue entender isso? E aonde você está? Você está inserida no corpo? Você está dentro do corpo? Você se vê como membro do corpo? Você caminha no corpo? Você anda junto? Porque não tem como eu arrancar o meu dedo só na família Adam, né? Que a mãozinha anda sozinha. É Adam? É Adam. Que a cabeça também anda, vive sozinha longe do corpo, só na imaginação, mas na realidade. Nós não podemos, você precisa entender, como corpo, você não pode andar sozinho, você precisa caminhar junto. Eu estou encerrando. Teve um senhor que bateu palma nessa semana na frente da nossa casa, um senhor, já de 60 a 61 anos. Ele perguntou: você tem dinheiro? Eu preciso ir no São José fazer uma tomografia, se eu não me engano, ele disse isso. Eu disse: o senhor é aquela pessoa que fica ali na esquina, bebendo dia e noite, bebendo. Não, eu não bebo mais. Tem certeza, meu senhor? Ele disse: o meu pai morreu de cirrose. Eu tenho cirrose avançada, diabetes. Puxou a calça, a manga da camisa. Eu tinha passado por ele semana passada, aqui no rosto, de hoje eu vi pedaço de carne viva. Ele usa barba, anda na rua. Ele disse: eu perdi a minha família, perdi a minha esposa, perdi os meus filhos. E ele disse que eu era um rei numa igreja, ele falou da igreja, e eu perdi tudo. Eu disse: e o amor de Jesus nunca te largou, continuou mesmo na sua vida. Ele disse: eu preciso sair dessa vida. Sabe por que eu estou dizendo? Sabe por que eu estou citando esse exemplo? Eu citei o exemplo da outra moça que tivemos a oportunidade essa semana, porque enquanto você está no corpo, você está ligado ao cabeça. Enquanto você está no corpo, você está ligado ao cabeça, você está debaixo da autoridade, da cobertura do Senhor Jesus sobre o corpo. Mas quando você sai do corpo, a desgraça vem. E é isso que tem acontecido em dezenas, centenas e milhares de pessoas. Feche os teus olhos.